Om Sadashiva Samaramam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vipagne Yomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tama Gocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatoshma Om Shanti 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 Om Namastê. Gratidão a todos pela presença. Estou vendo uma mini presença ilustre aqui com o Ricardo. Que lindeza. Ai, gente, uma mini Vedantina. Sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos dando seguimento aqui no capítulo 11, que fala sobre a dualidade. E a gente entrou na página 182, no parágrafo que começa falando sobre as 5 bainhas. Então, os 3 corpos são, muitas vezes, referidos como bainhas, no sentido de que eles escondem ou encobrem o eu. Na verdade, o eu é autoevidente e não pode ser coberto por qualquer coisa, mas o apego aos pensamentos, sentimentos e sensações corporais mantém a atenção neles e não no eu. Então, para começar, as 5 bainhas, principalmente para os homens que não usam saias e vestidos, é legal a gente explicar o que são bainhas, né? Bainhas são camadas. Então, por exemplo, no vestido de noiva, geralmente existem várias bainhas. E então a gente imagina assim, como camadas, como véus, né? Então, embaixo da saia da noiva, por exemplo, tem o saiote, que são várias camadas que deixam, né, determinados modelos de vestido grandes e afofados, né? Então, esse saiote ele é formado por várias bainhas, ok? Então, as bainhas é como se a gente colocasse uma sobreposição de véus, de modo que isso escondesse a nossa real natureza, tá? Então, por isso que é chamado dessa maneira. E aqui ele fala, né? O apego aos sentimentos, aos pensamentos, sentimentos e sensações corporais mantém a atenção neles e não no eu. Então, esse é o famoso complexo corpo-mente. Então, quando nós estamos em identificação com o complexo corpo-mente, nós estamos falando sobre o corpo sutil e o corpo físico, né? Então, que inclui aí pensamentos, sentimentos e os 5 sentidos, que são as sensações corporais, ok? Embora eu não possa realmente ler as palavras dessa página sem experimentar a página, meu foco nas palavras me impede de apreciar a presença da página. Para conhecer o fundo da minha experiência, minhas percepções, sensações, pensamentos e sentimentos precisam ser separados dele. A discriminação não é uma separação experiencial do sujeito dos objetos. O eu não pode ser tirado dos corpos porque nunca esteve neles, em primeiro lugar. Embora muitas vezes, quando o eu se realiza, ele pode sentir como se estivesse fora do seu corpo, porque estamos profundamente acostumados a tomar o corpo físico como nosso ponto de referência. É tão real isso que a gente, quando
vê essa definição até se assusta, né? Fala, caramba, existe outro ponto de referência não meu corpo físico, né? A gente está muito identificado. Essa é a tendência, né? Esse é o mecanismo. O sistema é feito para isso. A mudança discriminativa é puramente em termos de compreensão e produz um resultado positivo cada vez que o não eu é demitido. Na verdade, os corpos estão no eu, no sentido de que estão dentro do escopo da consciência, não fora dele, mesmo que eles apareçam como objetos. A discriminação não é meramente intelectual, como alguns afirmam. Tem impacto em Jiva e nas experiências da vida. Mas, ironicamente, só funciona se a experiência do objeto é negada. Para negar a experiência, você tem que ter experimentado bastante da vida, do estado de espírito sansárico, para ter se desiludido com a busca da experiência. Então, essa é uma realidade de todos nós que estamos aqui, né? Em algum momento, algo nos disse, não é sobre isso. Tem alguma coisa fora da ordem. Esse ciclo repetitivo está como disco riscado e não está fazendo efeito, né? Não é real, isso não parece real. A discriminação... Ah, não, já falei isso, peraí. Se você ainda entender... Peraí. Experiência negada não é experiência inexistente. É saber que a experiência não é real, a não ser que ela seja vista como o eu. Se você ainda entreter dúvidas sobre a futilidade da busca do cumprimento do samsara, a discriminação não funciona. Mas se você está livre de dúvidas sobre essa questão, a discriminação funciona. A negação implícita pela discriminação também não é intelectual. Afirmar simplesmente que um objeto não é real é apenas um passo preliminar. Você tem que realmente recusar-se a ser solidário com os vássalas, empurrando ou puxando. Você pode muito bem saber quem você é e quem você não é, mas sua ligação com os vássalas não. E mesmo que o fizessem, eles não iriam embora por conta própria. Você tem que destruí-los com inquérito. Se você quiser que o indivíduo aparente que aparece em você possa ser feliz. Você pode ser iluminado e ter um jiva infeliz, se não praticar a discriminação. Não há nada de intelectual nisso. A discriminação tem resultados experienciais quantificáveis. Para praticar a discriminação, você observa de forma desapaixonada o fluxo incessante de pensamento e as emoções que ele produz, que emerge continuamente do corpo causal e determina o impacto que a identificação com ele tem em sua vida. À medida que a investigação continua, a ignorância não pode sustentar-se. Padrões insalubres de vida desaparecem e a mente se torna cada vez mais silenciosa. A observação consistente do conteúdo do corpo sutil acabará por expor o verdadeiro observador, a consciência. Na realidade, a observação não é uma ação, é o que se é. No entanto, o Jiva precisa imitar o eu e discriminar em todos os momentos até que seu apego com o não eu seja quebrado. Lembre-se, o Jiva é o eu mais o corpo sutil. Então, quando o corpo sutil é negado, a natureza sempre livre do eu é revelada. Eu vou aproveitar aqui para deixar uma dica de filme, que é o novo filme do Matrix, né? O último Matrix. Eu assisti anteontem, na semana, na verdade, com o Mário, e fala exatamente sobre isso.
sobre a negação, né, desse complexo corpo-mente, desse euzinho, e traz situações bem típicas que é muito vedantino, dá para identificar claramente os fenômenos vedantinos acontecendo ali o tempo todo. Então, é um belo exercício de discriminação, sabe? Eu recomendo muitíssimo aquele Matrix. Eu não sei como é que chama essa parte, esse último, mas é o último, que lançou agora no cinema e também lançou na locadora da TV, sabe? A gente locou HBO Max, mano. HBO Max? Isso, no HBO Max, para quem quiser, tá disponível, é só entrar e se divertir. Está disponível de grátis, é isso? Não, tem que assinar, só para assinante do HBO Max. Mas você pode alugar também. Na TV da Vivo tem a locadora e ele tá para alugar também. Entendeu? Não precisa assinar, é só alugar. É R$14,90, acho que tá o mensal do HBO Max. Então não, na locadora tá R$49,90. Não, então, vale a pena. Eu tava vendo, eu falei até pras meninas, pra Tatê e pra Paty, que a gente acabou combinando de ir no cinema e não deu certo. E se for no cinema, você ia gastar mais. No cinema é até bom. Alugar em casa é bem mais seguro. Né? E é isso, gente, é incrível. Recomendo muitíssimo para vocês assistirem Matrix. Então, Resuction. como é que é? Como que chama essa? Matrix Resuction. Resuction. Entendi. Acho que é de ressurgir. Uma coisa com ressurgir. Então... O Ricardão se diverte. Então, definimos os objetos antes como algo diferente do sujeito, consciência. O ensinamento das 5 bainhas Pancha, Kosha e Prakriya enumera os objetos de uma maneira lógica. Diz que dentro da bainha física está a bainha vital. Dentro da bainha vital está a bainha mental. Dentro da bainha mental está a bainha do intelecto, ou a bainha do agente. E dentro dela está a felicidade, ou a bainha do prazer. Essa sucessão que de um dentro do outro aparentemente cobre o eu, como as camadas de uma cebola escondem o núcleo da cebola. Quando eu li essa primeira vez, toda vez eu tenho essa mesma visão, olha que interessante, né? Sabe aquela bonequinha russa que vai uma bonequinha dentro da outra? Toda vez eu vejo essa imagem, sabe? É como se a gente fosse essa bonequinha russa, eu esqueci o nome dela. E eu acho uma gracinha, inclusive. Então, a bainha é isso daí, é uma camadinha dentro da outra, como se fosse uma cebola, tá? E aí, cada camada dessa, cada bainha tem um nome em sânscrito, tá? Então, a primeira, que é a física, chama Annamaya Kosha. Produzida a partir da semente e sangue dos pais. É feita de alimentos e cresce apenas com alimentos. Não é o eu, pois não existe nem antes do nascimento, nem após a morte. Como o corpo não existia no nascimento anterior, não poderia ter produzido esse nascimento, pois isso seria um efeito sem causa. É possível ter um efeito sem uma causa. É impossível ter um efeito sem uma causa, né? Porque tudo tem a dualidade, causa e efeito. A menos que exista no nascimento futuro, ele não pode desfrutar dos resultados da ação acumulada nesse nascimento. O que significa que uma pessoa poderia sofrer e desfrutar do karma de outra pessoa, o que não é possível. Está em um estado de fluxo e é um objeto conhecido. Então, nosso corpinho físico, essa camadinha aqui de carbono, né? Chama Annamaya Kosha, pelo Vedanta, ok? Em nome em sânscrito. Os sistemas fisiológicos, a bainha de ar vital,
se chama Pranamaya Kosha. Tudo que tem a ver com ar vital, com respiração vital, tem a ver com prana, tá? Então a gente chama de prana o nome dessa vitalidade que vem através da respiração e do elemento ar. Então, Pranamaya Kosha permeia o corpo e dá poder e movimento aos sentidos perceptivos e ativos. Não é o eu, porque não é consciente e está em constante estado de fluxo e é um objeto conhecido. A bainha emocional se chama Manomaya Kosha. Faz com que as ideias de eu e meu se relacionem ao corpo, habitação e prole. Não é porque o eu tem desejos, é movido pelo prazer e pela dor, é sujeito à ilusão, é instável e não é o eu, né? Porque o eu tem desejos, tá? E é um objeto conhecido. Essa bainha é virada para fora, ilumina o mundo físico através dos sentidos, coleta dados de sentido e apresenta ao intelecto, duvida e produz emoções. Então, Manomaya Kosha é como se fosse aquele leitorzinho de QR Code, né? De barra de código de barra. Então, essa bainha ela fica além desses códigos de barra que estão dentro do nosso campo, né? Identificando, dando um significado para eles, sendo que os códigos de barra são os próprios objetos que a gente interage, tá? Então, a bainha Manomaya Kosha é essa camadinha que fica totalmente extrovertida, ok? Sempre olhando para fora, virada para fora. O intelecto chama Vijnana Kosha. É o reflexo da consciência pura e permeia todo o corpo até as pontas dos dedos, das mãos e dos pés no estado de vigília, mas desaparece no sono profundo. É conhecido como bainha do intelecto. E ele está consciente de si mesmo. O mundo subjetivo pensa, lembra, crê, imagina, faz determinações e dá ordens. Também não é o eu, porque é o objeto conhecido e muda. Então, mais uma camada do intelecto. As bainhas 3 e 4 são conhecidas como corpo sutil ou antakarana, que é um instrumento interior. É instrumento de ação e prazer. Então, todas as vezes que a gente falar de corpo sutil, tá? Então, vocês vão lembrar que corpo sutil é Manomaya Kosha mais Vijnana Kosha, que é emoção mais intelecto, ok? Emoção mais intelecto forma corpo sutil. E a quinta bainha é a bainha da felicidade, que é o Ananda Maya Kosha. Lembra que a gente falou nesses dias que Ananda é a felicidade suprema? E então a bainha da felicidade, Ananda Maya Kosha. Quando o corpo sutil obtém o que quer, ele se volta para dentro, capta o reflexo da bem-aventurança, da consciência e funde-se no sono consciente. Isso é conhecido como a bainha da bem-aventurança, Ananda. Essa bainha não pode ser o eu, porque é temporal e um objeto conhecido. A felicidade que reflete na bainha da felicidade é a consciência eterna, imutável. Então, de todas as bainhas, essa última, ela recebe aí um reflexo perceptível, né, da consciência. Porém, ainda assim, ela é um objeto conhecido, tá? Então, essas 5 bainhas vão explicar todas as experiências do Jiva. Essa parte, tá? Então, daqui em diante, até o final desse capítulo, tem muita coisa que é bacana vocês relerem e anotarem e fazerem uma colinha para lembrar, tá? Porque eu achei interessante, desde a primeira vez que eu vi, todas essas expressões, né, eu estava aprendendo com o professor quando eu vi a primeira vez, todas essas expressões têm a
palavra maia no meio, né? Então, coxa, provavelmente, dentro da estrutura da etimologia da palavra, coxa é exatamente essa camada, né? É uma camada de maia relacionada à felicidade, Ananda Maya Coxa, ok? Então, todas as 5 bainhas são camadas de maia. É maia quem produz, por isso, maia está dentro da estrutura da palavra, ok? Então, é importante, para se entender maia, é essencial que vocês consigam guardar essas expressões e, mais do que isso, né, aprender o significado de cada expressão, porque fica muito nítido. E é tão interessante que esses dias eu estava fazendo uma análise, eu passei por um processo que me deixou muito triste. E, de repente, quando eu consegui resolver, eu conseguia perceber a Ananda Maya Coxa com toda a expressão dela, sabe? Do nada eu olhei e falei, mas espera, por que está acontecendo essa felicidade que chegou aqui, sabe? E aí eu consegui perceber a Ananda Maya Coxa atuando. E o quanto é bonito e, ao mesmo tempo, o quanto é uma ilusão, né? É subproduto de Maia. Mas ainda assim tem uma beleza que traz uma satisfação da experiência mesmo. Né? Fala, putz, tá valendo a pena essa experiência, né? Tô sentindo essa felicidade suprema. E aí, nesse instante, eu falei, caramba, olha a Nanda Maya Coxa nitidamente aqui na minha frente se apresentando, né? Então, hoje eu tenho condição, por exemplo, de identificar os vasanas que vêm ainda são persistentes e que demoram para surgir, de repente ressurgem, também de uma maneira muito nítida, sabe? Fala, caramba, olha esse Vassana, fazia tempo que não passava por aqui, tá aqui de novo, né? Um padrão de pensamento ou de comportamento. Então, isso tem a ver com a questão emocional. Às vezes o Vassana vem por uma questão emocional, às vezes ele vem por uma questão mental, né? Do próprio intelecto criando crenças limitantes. Então, quando a gente sabe, por exemplo, Vinanda Maya Coxa, Mando Maya Coxa, olha que interessante, essas camadinhas tendo uma vida própria e se manifestando aqui no meu Jiva, sabe? Então, isso tem uma contribuição de autoconhecimento que é incrível. Vocês saberem, terem clareza de cada bainha, vai trazer para vocês um ganho, assim, muito acima da média de um samsara, né? A respeito da experiência, ok? Bom, então essas 5 bainhas explicam todas as experiências de Jiva. Cada uma é identificada por certos pensamentos de assinatura. Então, por exemplo, quando eu estou triste, eu estou vibrando na bainha emocional. Quando eu estou feliz, eu estou sentindo quando eu estou numa felicidade suprema, eu sinto uma outra bainha da felicidade. São camadas diferentes, né, que a gente vai identificando dentro da nossa experiência, ok? Quando a gente tem uma ideia incrível, ou então está apegado a padrões mentais, a gente está vibrando no Vinana Maya Coxa, né, na bainha do intelecto. Então, tudo isso vai ilustrando a nossa experiência, tá? De uma forma muito nítida. Por exemplo, não existe uma pessoa na existência que não tenha pensado ou dito: eu caminhei até o X. Por que isso é uma expressão de auto-ignorância? Porque o eu, a consciência, não tem pés e está em toda parte,
para que não possa ir a lugar nenhum. Qual seria a frase correta? A frase correta seria: eu observei o corpo caminhar. Se você diz estou com fome e sede, você confundiu o eu com a bainha do ar vital, que é o Pranamaya Kosha. Então, Pranamaya Kosha não é simplesmente o ar, tá? Mas a questão da vitalidade, das necessidades fisiológicas também. Ele é responsável pela fome e sede. Então, se você está com fome, você pode dizer: estou observando que meu corpo físico está com fome, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Se você diz estou feliz ou triste, você possui sensações que não pertencem ao eu e você está identificado com a bainha emocional. O eu está livre de emoções. Se você diz eu penso ou eu escolho, você está identificado com o quê? Com a bainha do intelecto, Vijnana Kosha. O eu é livre de pensamento. Em cada um desses exemplos, o eu, a consciência, confundiu-se com uma determinada camada de experiência. Quando você se identifica com uma experiência particular, um pensamento, um sentimento ou uma ação, você deve pensar: isso não sou eu. É um objeto conhecido para mim. Não é real, porque muda. Eu sou o conhecedor desse objeto, experiência. Dessa forma, você separa o eu do objeto que aparece nele a qualquer momento. Então, você volta a sua atenção para a consciência. Então, quando a gente fala, é tudo sobre nós mesmos, é sempre sobre eu mesmo, exatamente sobre isso. O seu eu, consciência, está observando o seu jiva atuar dentro dessas 5 camadas. E todas essas 5 camadas atuando em sobreposição concomitantemente, né? Ao mesmo tempo. Diga, Cris. Oi. A gente não tem o hábito de pensar sobre a ótica das 5 bainhas, né? É onde eu não me identifico. E ele é um convite para esse exercício, da gente passar a olhar de uma forma não natural, mas até que a gente, pela insistência ou pela prática, isso passa a ser um processo natural. É isso que ele está propondo aqui no... Porque é bem claro isso que ele está dizendo aqui nas bainhas, né? Uhum. Não sou eu. E a gente tem essa identificação. Putz, eu estou com fome. Não estou com fome. Quem está com fome é meu corpo. Não é natural dizer isso. Quer dizer, né? Eu vou repetir mecanicamente até que isso se torne um processo natural. É isso que ele está propondo? É essa dinâmica? Exatamente isso. E olha, eu vou falar para vocês que dentro desse processo de autoconhecimento, eu tive algumas experiências de passar por dietas muito restritivas, né? Nunca fiz aquela dieta da luz, mas o que eu passei, assim, principalmente quando eu fui fazer iniciação na floresta, foi algo bem próximo, assim, de muito tempo de restrição. E vai chegando um momento que isso fica absolutamente nítido, de que não é você, de que não faz parte, por exemplo, quando você está no meio da floresta, no coração da floresta, não existe nenhuma possibilidade de você ter alcance a uma guloseima, né? Você vai comer o que está aparecendo ali, o que tem de recurso, e se tiver. Então, dessa maneira, você consegue afastar essa possibilidade, né, em primeiro lugar. Quando você afasta a possibilidade, você começa a observar o seu corpo exatamente no seu estado puro de manifestação, porque dali já não é mais
óbvio que se você tem vontade de comer algo, vai ficar muito nítido, tá te dando saudade de um determinado sabor, de uma determinada porcariazinha, né? Mas, tirando isso, você consegue identificar quando seu corpo de fato tem fome, sabe? Porque a gente tem fome de muitas coisas. A gente tem fome de afeto, a gente tem fome de sabores, né? A gente tem fome de socialização. Existem vários tipos de fome que às vezes a gente manifesta comendo, mas não necessariamente é uma fome fisiológica. E ali a gente consegue identificar a fome fisiológica, sabe? E se alimentar de acordo com a necessidade fisiológica de fato, né? Que é o Prana Maya Kosha. A gente separa dos outros, né? E há um tempo atrás, quando eu fiz uma formação de health coaching, que é um coaching específico para cuidar de saúde e tal, eu aprendi sobre essas diferentes fomes. Só que eu não tinha tido a oportunidade de identificar isso na prática de uma forma tão contundente quanto foi o momento que eu fiquei retirada na floresta. E hoje eu tenho certeza absoluta, né? E aí, quando a gente fala sobre a fome social, por exemplo, a gente está relacionando com a bainha emocional, né? Que é Mano Maya Kosha, que não tem nada a ver com a fisiológica, que é Prana Maya Kosha. Então, usando um exemplo só, que é o exemplo da alimentação, dá para a gente projetar nessas diferentes bainhas, né? E entender que existem fomes distintas, que às vezes a gente manifesta comendo, consumindo determinado alimento, mas que não é exatamente uma fome de fisiológica, né? De Prana Maya Kosha. Então, sim, a gente consegue a todo tempo treinar, Cris, observando. É bem isso mesmo. Quando eu fiz a dieta do rapé, ela é bem restritiva, né? Seguindo o rito da floresta, e eu imagino que não esteja nem perto, ou seja próximo do que a floresta oferece, traz exatamente a sensação, né? Porque eu gosto de comer e os primeiros dias a gente recebe esse choque, né? Eu quero comer, mas é minha escolha não comer. E aí, ao passar do tempo, a gente vai se utilizando e além de a gente sentir melhor o sabor do alimento, a gente também começa a ter um olhar diferente sobre nós. Então, você está falando, eu estou lembrando. É muito nítido, né? Quando se isso é um Vassana, fica muito nítido o tamanho do impacto desse Vassana, né? Então, quando a gente consegue identificar essas bainhas e perceber essas manifestações, a gente automaticamente também identifica com muito mais clareza e evidência os nossos próprios vassanas vinculantes, tá? Então, o vassana vinculante ou o vassana vinculativo são aqueles vassanas que te empurram para um estado samsárico. Quando a gente fala de vassana, a gente tem uma tendência natural de olhar o vassana de uma maneira negativa, mas o vassana não necessariamente é negativo, tá? Vassana é uma repetição de padrão, é um padrão que te empurra para uma repetição. Mas, por exemplo, se você tem Vassana por meditação, esse padrão vai te fortalecer, vai fortalecer seu processo discriminativo. Se você tem Vassana por leitura, por Shravana, também, né? Então, existem Vassanas que eles não são vinculantes ou vinculativos. Eles vão te colocar num estado melhor de discriminação. E, portanto, eles não vão te cegar, te deixar mais ignorante, tá? Então, esses são os vassanas bons. Então, o vassana em si, ele não pode ser visto como bom ou ruim, mas os vassanas vinculativos são aqueles que vão nos afastar mais da nossa descoberta da nossa real natureza, do processo discriminativo da nossa consciência, tá? Então, eu acho que é importante também a gente guardar esses termos, porque para não ficar nenhum preconceito, né, dos termos, ok? Então, aqui continuando, epifania são experiências que normalmente separam o eu dos objetos e resultam em um senso de liberdade. Mas, porque a experiência está no reino do tempo, a separação é de curta duração.
Então, aqui ele está falando com outras palavras sobre, por exemplo, a experiência da ayahuasca, né? A ayahuasca traz várias epifanias, porém são de curta duração. Mas não. Quando a experiência termina, o eu é reconectado a um objeto e o sofrimento retoma. É claro que o sofrimento retorna porque o desejo de repetir a experiência surge imediatamente. Na verdade, a ignorância muitas vezes aparece durante o curso da epifania, sob a forma de um desejo de desfrutar da experiência permanentemente. As epifanias não destroem permanentemente a autoignorância e a identificação com objetos. Elas só dão alívio temporário. Somente a persistente aplicação do autoconhecimento à ignorância, como ela se manifesta no corpo sutil, erradicará a ignorância. Meu Deus, eu bem sei, viu? Quantas epifanias eu tive com a ayahuasca que não foram arraigadas assim no meu ser, né? Por conta da falta de disciplina, não consegui operacionalizar, né? As epifanias do dia a dia. Então, consegui já a percepção da mudança, da necessidade de mudança, muitas vezes é nítida durante uma epifania. Mas, logo ali na esquina, você se reencontra com os seus pássaros, né? E aí, você se dá conta do quão forte, do quão poderosos, né? Eles são, né? E, então, esse é um processo de discriminação constante. E as epifanias, sim, trazem um ganho, porém, elas têm uma aplicabilidade fragilizada. E é justamente por conseguir ter percebido esse fenômeno na prática que nós estamos aqui, né? Sendo pessoas que encontraram aqui a gente está unanimemente, né, falando, pessoas que encontraram primeiro a experiência, a epifania, e depois o conhecimento vedantino. Então a gente já sabe disso na prática. E aí a gente vai falar de outro tema que é vital. Deixa eu só ver aqui a mensagem da Su. Não se trata de um tipo de resistência? O Vassana, você quer dizer, Su? Ou o fenômeno da epifania não se A gente tem, né? A gente tem a experiência da epifania. Depois, comigo acontece assim, eu esqueço. Aquilo apaga, mergulha lá no meu subconsciente que eu não consigo mais acessar. E aí fico pensando, nossa, eu tinha entendido tudo 2 horas atrás, agora eu esqueci tudo, eu ia levar para casa para trabalhar isso. Depois eu fico pensando, cara, isso deve ser uma resistência tão forte em mim que, assim, eu esqueço que é para não ter que lidar com o mais difícil, que é trabalhar isso depois. É levar a lição para casa, né? Para, de fato, ser trabalhada, porque ali você só acessou a informação, né? Depois é a hora do exercício, e aí você foge de novo, né? É isso mesmo. Sabe que o que você está falando aqui, vinculando com as bainhas, é assim, basicamente, né? Quando a gente está no processo de epifania, a gente está com o intelecto expandido. Então, o Vedanta Maya Kosha, ele está muito mais evidente, muito mais forte mesmo, né? Fortalecido, comparado com as bainhas anteriores, né? Que são bainhas que têm sua função e que são igualmente importantes, porém são menos sutis, né? Porque elas trazem menos contribuição para a discriminação.
Então, durante um processo de expansão da consciência, a gente coloca Vinana Maya Kosha em evidência. Só que essas bainhas, elas se entremeiam, né? Então, quando você volta, né, para o estado do corpo físico, do corpo sutil, do estado original, só que não, né? Essas bainhas voltam a se entremear, se relacionar entre si, e acaba que enfraquece aquela bainha que ficou em evidência durante a epifania, sabe? Então, tem pessoas também que sentem, por exemplo, a bainha da felicidade, né? O Ananda Maya Kosha durante uma epifania. Fica, nossa, num estado de êxtase absurdo, que é o que eles chamam... Como que chama? Tem outro termo que nem é do Vedanta, que agora sumiu da minha cabeça, mas se eu me lembrar aí, o termo do prazer extremo, né? É o Ananda Maya Kosha em evidência. Então, tem várias pessoas que durante a epifania falam, meu Deus, eu entrei num estado de êxtase absurdo, nirvana, né? Então, o estado do nirvana. Então, o que é o nirvana? É o Ananda Maya Kosha na máxima potência, de forma que todas as outras koshas, as outras bainhas, fiquem apagadas, escondidas, né? Então, é o fortalecimento do Ananda Maya Kosha. Mas quando essa epifania passa, naturalmente essas bainhas vão se entremear de novo e vão se autorregular, né? Regular umas às outras. Então, é basicamente isso, por isso que você esquece. Porque daí entram outras necessidades do seu corpo, outras percepções, e isso acaba indo voltando para dentro, né? Voltando para o inconsciente ou para o subconsciente. É um fenômeno mesmo, interessante. Eu tive várias dessas também, principalmente com sonhos lúcidos. Depois eu tinha o sonho e eu tinha certeza absoluta que eu ia lembrar do sonho. E depois, no estado de vigília, o sonho simplesmente se dissolveu, assim, sonhos que eram importantes de eu levar, sabe? Que eu entendia, né, como sendo importantes. E se perderam nessas bainhas. Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre os 3 estados. Gente, os 3 estados também, assim como as 5 bainhas, são imprescindíveis de serem compreendidos de maneira literal e de aplicabilidade também, né? Pragmática, ok? Porque isso também ajuda demais a gente se entender e entender o outro, as nossas relações, ok? Então, uma das nossas mais sofisticadas discriminações envolve uma análise dos 3 estados de consciência e de suas entidades vivenciadoras. A primeira entidade é o estado de vigília, o ego, a principal identidade de todos. Quando eu digo eu na conversa, estou me referindo à entidade do estado de vigília. A crença de que eu sou uma entidade de estado desperta vem com a convicção de que os objetos físicos, emocionais e intelectuais são reais. A entidade no estado de vigília, Vishwa, é consciência voltada para fora, brilhando através dos sentidos, mente e intelecto, iluminando seus respectivos objetos. A entidade de estado de vigília é um consumidor de experiência. Vedanta a chama de a pessoa com 13 bocas. As 13 bocas se referem aos 10 sentidos, à mente, ao intelecto e ao ego. Esses instrumentos literalmente comem a experiência. O corpo físico consome matéria.
os 5 elementos em várias combinações. A mente devora as emoções. O intelecto mordisca ideias. E o ego engole qualquer experiência que acredita que a fará sentir-se inteiro, adequado e feliz. Então, falando sobre o estado de vigília, tá? Então, primeiro estado de vigília. E quando nós estamos em estado de vigília, o que significa isso? De olhos abertos, acordados, entre aspas, acordados para Maya, acordados em Nitya, ok? O segundo estado é o sonhador. A consciência do sonhador está voltada para dentro, a consciência iluminando um mundo semelhante, em alguns aspectos, ao mundo do estado de vigília e radicalmente diferente dos outros. No estado de sonho, a consciência ilumina os vasanas, jogando imagens na tela da consciência. No estado de vigília, os vasanas se expressam como pensamentos e sentimentos da entidade em vigília, né, do Jiva. O mundo de vigília não é distorcido como o mundo dos sonhos, porque os sentidos o estruturam. Como a entidade em estado de vigília, o sonhador acredita que seu mundo é real. O sonhador é equipado com os mesmos instrumentos para a experiência, como a entidade de estado de vigília. Tem sentidos para consumir objetos do sonho, uma mente para sentir emoções, o intelecto para pensar pensamentos e um ego para experimentar o sonho. Em sânscrito, o sonhador é chamado de Taijasa, o brilho, para indicar que é realmente consciência. Os sonhos aparecem na luz, mesmo que os sentidos de vigília estejam inativos, porque a consciência brilha através do sonhador, assim como brilha através da entidade do estado de vigília. E por último, temos o dorminhoco. O sono é definido como o estado saturado de felicidade, onde o eu não deseja objetos externos, não ilumina objetos internos e é auto-ignorante. O dorminhoco é chamado de prajna, ou consciência indiferenciada. Nos outros estados, a consciência flui para fora e para dentro, mas no sono ela é sem forma. O ego dormente é extremamente sutil. Sua presença é indicada pelo fato de que experimentamos o ilimitado e a felicidade. Nos estados de vigília e de sonho, a felicidade é esporádica, porque é quebrada por muitas divisões de pensamento e sentimento. Mas no sono é contínua. Nós sabemos da experiência do dorminhoco, porque relata um sono bom após a transformação em uma entidade de estado de vigília. Se o estado de vigília tivesse realmente um ego diferente do dorminhoco ou do sonhador, não lembraria a experiência do sono ou do sonho. Na realidade, todos os três são apenas consciência. Então, como estamos dizendo, todos temos os três estados dentro de nós, né? Então, nós só sabemos que estávamos dormindo só confirmamos, né? Quando o quê? Quando a gente desperta de novo, quando a gente volta para o estado de vigília. Fala, caramba, eu sou dessas que eu falo, caramba, dormi. Nem lembrei quando que foi que eu dormi, porque eu tenho uma facilidade imensa em dormir, né? E tem outras pessoas que acordam e falam, nossa, eu consegui dormir, que bom, né? Que teve uma dificuldade imensa para conseguir desligar a mente e dormir. Então, nós sabemos que nós passamos por esses três estados. Quando eu falar, me deu sono. E aí, dentro do estado de vigília e do dorminhoco, tem o estado intermediário, que é do sonho, né? Eu, por exemplo, só tenho sonho lúcido pela manhã,
quando eu já dei uma acordadinha, né, eu volto a dormir e aí vem o sonho. Eu acredito que isso seja muito comum para a maioria das pessoas, né, de ter esse sonho lúcido num estado quase em vigília, porque é onde a gente acessa a camada dos vasanas e do corpo sutil, nesse estado do sonho, tá? Então, tem gente que sonha mais, tem gente que entra menos no estado do sonho, tem gente que nunca entra, que nunca sonha. Então, cada entidade experienciadora desfruta de um desses estados em maior profundidade, né? Ou com mais tem uma tendência maior, né, de viver certos estados em detrimento de outros, porque isso diz respeito à nossa composição, né, à nossa personalidade do Jiva, né, da personalidade da entidade experienciadora, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá claro ou tá confuso? Os 3 estados? Tá claro que cada um faz, mas não tá assim. Eu entendi que a gente tem todos eles em nós, como você falou agora, né? Mas não tá claro se é necessário ter o equilíbrio entre eles ou ele só serve como referência para entender como é que eu estou experienciando aquela. Por enquanto, ele só está usando mesmo como referência para a gente entender a experiência. Assim como ele explicou das bainhas, né? Ele está explicando também sobre os 3 estados. Como que eles trazem, o que eles trazem para a gente de sinal, né? Da experiência, de referência da experiência. Por enquanto é só isso mesmo. Tá bom, beleza. É que é um texto. Ele é um texto um pouco desafiador, posso dizer, Desafiador. né? Para a gente entender o fio da meada. Deixa eu ver se alguém deixou aqui um recado. Tá. Oi. E pegando a deixa da pergunta do Cris, existe a necessidade de que se tenha esse equilíbrio ou dentro do que cada um experiencia tá tudo bem do jeito que tá ou tranquilo? Então, isso depende de outros fatores. Uhum. Mas sim, o equilíbrio é uma meta, mas a questão é o que é equilíbrio nesse caso. Então, eu vou trazer para vocês mais elementos para vocês entenderem, porque é muito nesse aspecto é muito pessoal, é muito específico o equilíbrio, sabe? Uhum. Mas tem mais elementos ali para frente para a gente olhar antes de chegar nessa ideia do equilíbrio. Entendi. Tá bom? Beleza, obrigado. Mas, por exemplo, pegando também só deixa, o corpo sutil, ele precisa do sonhador para ele passar limpo essas experiências que ficaram gravadas na mente e que voltam a aparecer como sonho, né? Então, talvez a gente nunca tenha parado para pensar, né? Por que as pessoas que ficam muitos dias sem dormir correm risco de vida? A gente já viu vários casos, né? A gente vê, principalmente na China, no Japão, nesses países asiáticos, pessoas que morrem, por exemplo, que fazem a passagem em estado de vigília constante, por ter ficado em X dias em estado de vigília constante, né? Ou seja, sem dormir, sem descansar a mente. E a gente não consegue entender direito. É uma coisa fisiológica, a pessoa tem que dormir. Mas tem que ter uma outra explicação, né? Eu, quando li isso e vi que o estado de sonho, por exemplo, é fundamental para limpar o nosso corpo sutil,
eu relacionei com essas histórias. Eu falei, poxa, então a pessoa que não consegue dormir, ela entra num estado que não necessariamente é um cansaço mental, mas é um estado de contaminação, de sujeira contínua do Tipo corpo uma estafa físico. do espírito, assim, pelo fato de não ter essas experiências, seria algo assim? Repete que eu não ouvi no começo. Mais ou menos como se fosse a pessoa acaba tendo uma estafa da parte do Isso, espírito, assim. exatamente. É. Ixi, então eu tô assim, tá? Porque já tem anos que eu não lembro de sonhar nada. Mas Mas o fato de dormir... você não lembrar de sonhar não quer dizer que você não sonha. Entendi. A questão é que você passa por esse estado, porque todos nós, durante o sono, a gente passa pelo sono profundo, que é o sono REM, a gente entra no sono profundo, depois que a gente passa por um sono intermediário. Então, nesse sono intermediário, mais próximo da vigília, com certeza você sonha. A questão é que provavelmente o seu tempo de sono profundo é mais longo a ponto de você não ter essa lembrança do sonho. Sim. A tendência é essa, tá? Então, por exemplo, a gente conseguiria ter uma confirmação dessa tendência se você fizesse, por exemplo, um mapa, né? Um diagnóstico durante uma noite toda, colocar uns eletrodos lá, a gente Vai tira o fritar a dado. máquina, tá? Vai Hã? fritar, vai fritar a máquina. Mas então a gente conseguiria, né, fazer uma simulação aí numa máquina e entender como é que é o comportamento do seu sono. Mas provavelmente é isso, porque tem gente, eu, por exemplo, quando não dou essa dormidinha de manhã, eu não me lembro do sonho. É muito difícil. Eu me lembro do sonho quando eu volto para o estado de vigília, por exemplo, um sonho que me marca tanto que eu acordo. Aí, em estado de vigília, eu gravo na minha memória o sonho e depois volto a dormir. Já teve várias vezes de durante o sonho eu pensar, não posso esquecer esse sonho. E depois, na hora que eu acordei, acordo, volto para o estado de vigília, eu nem lembro que eu sonhei. Daí eu vou lembrar, depois de dias e dias e dias, que eu tive um alerta no meio de um sonho e não lembro de mais nada do sonho. Então, é por conta dessa alquimia aí, do tempo que a gente fica em cada estado, tá? Uhum. Mas provavelmente você sonha sim, bastante. Obrigado. Então, o estado de sono profundo está livre dos egos de vigília e do sonho e de seus respectivos objetos, porque as vássanas que o projetam ficaram adormecidas. Por isso é referido como o estado de semente. Quando as sementes brotam, o dorminhoco, que é realmente o eu, aparentemente se torna uma entidade do estado de vigília ou um sonhador que experimenta o mundo. Então, aqui, o James vai utilizar esses exemplos que são pragmáticos, são aplicáveis, né, para o nosso Jiva, também como analogias, né? Então, ele vai fazer uma analogia aqui dizendo sobre esses três estados. Então, ele diz o seguinte, que o dorminhoco, ele é o ser. Esse é realmente o ser. Por quê? Ele já está desconectado do mundo dos objetos. O dorminhoco é o que está em sono profundo. Esse sono profundo é uma conexão com o ser, uma dissociação com o mundo material, com o mundo dos objetos. Ok? Porque o ego do despertar bruto é transformado em um ego de sono muito sutil, quando dormimos, não pensamos que estamos conscientes em sono profundo.
a sutileza da consciência do sono profundo, que é o prajna, erroneamente levou os metafísicos a concluir que o sono profundo é um vazio, mas é, na verdade, o ventre da criação, porque a entidade do estado de vigília, o sonhador, e seus respectivos mundos emergem dela. Quando você acorda de manhã, sua vida inteira é claramente disposta, consistente com o dia anterior, o que indica que o experimentador e seu karma simplesmente entrou em um estado adormecido. O estado de sono macrocósmico é chamado de corpo causal e contém as vássanas de cada ser vivo. Página 186. Por causa de uma associação com um dos 3 estados de consciência, a consciência não dual parece ser 3 entidades distintas. Associada ao estado de vigília, se torna uma personalidade de estado de vigília, sofrendo e desfrutando das limitações de seu mundo. O sonhador sofre as limitações do mundo dos sonhos, e o dorminhoco sofre autoignorância e felicidade ilimitada. Esses 3 estados e egos são conhecidos de todos e constituem a totalidade da experiência. Uma vez que esses fatos foram estabelecidos, o inquérito começa. Se eu sou o ego desperto, que estou convencido de que sou, o que acontece comigo quando eu me tornar um dorminhoco? De boa vontade, entrego tudo que é essencial à minha ideia de mim, que é o meu corpo, mente, intelecto e todas as minhas posses físicas, e me transformo em uma massa de consciência ilimitada. No entanto, apesar do prazer do sono, não estou contente, porque eu sacrifico a minha identidade de sono para sofrer e desfrutar dos mundos criados por meus vássanas, nos estados de vigília e sonho. Minha identidade como um sonhador é obviamente insatisfatória, porque eu consistentemente a deixo para se tornar um dorminhoco ou um inconsciente. Uau! O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que para a gente despertar, para a gente se iluminar, a gente tem que entrar nesse estado dorminhoco, ou seja, aquele que se desliga de todas essas identificações com o processo complexo corpo-mente. Alguém quer falar alguma coisa que está aqui? Está todo mundo compreendendo, acompanhando esse raciocínio, gente? É um pouco complexo esse raciocínio. Quem tiver com alguma dúvida, traga para mim, porque o James ele é um tanto brincalhão, às vezes, com as palavras e com as expressões, mas aqui ele está, de fato, fazendo uma analogia bem clara sobre esses estados, e comparando isso com o conhecimento, com a busca do conhecimento do Vedanta. Vocês conseguem perceber isso? Eu consigo, Thaís, mas ainda tenho que formular um pouco mais, né? A sua sugestão, da outra vez foi a mesma dificuldade que eu tive no capítulo, né? Porque é uma leitura bastante interessante, mas é claro, dá para entender, mas ainda não consigo formular dúvida, porque eu preciso fazer uma nova leitura. Mas é um texto hard, né? Assim, porque tipo, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele mexe com questões, com visões nossas, né? Ele te confronta ali, quase que no... E aí, o checkmate em você? Sim, verdade, tem razão. Eu acho que o mais difícil desse ensinamento, principalmente das 5 Bahias que eu prestei atenção, é que a gente aprendeu tudo errado, né? Desde pequeno,
pela sociedade, pela família, por todos os condicionamentos, a gente é ensinado de forma incorreta. E é muito difícil, porque em determinado momento em que você encontra um Vedanta, não tem caminho de volta, não tem como voltar atrás e querer desconstruir isso para querer ter aquela natureza genuína de criança que a gente tinha muito desse despertar, porque a gente já passou por muita coisa. Então, a partir de agora, e o incrível também, que também não é construir algo novo, porque você vai estar construindo uma outra experiência. Então, de fato, é só o exercício de ler e reler essas escrituras e fazendo um download aos poucos, né? Porque é muito claro a forma como ele é dito. Na verdade, não existe muito equívoco de interpretação. Existe um bloqueio de assimilação. Tanto é que quando eu volto e releio um parágrafo, durante umas 3 vezes, eu consigo captar cada hora uma coisa nova. É incrível. E ele não está só correlacionado com o que está escrito, mas em visitar um pouco o passado e olhar e falar, poxa vida, né? Tinha isso, e agora estou enxergando de uma forma diferente. Então, e o duro é que a gente, em partes, nós conseguimos assimilar, decorar uma frase para trazer como um mantra diário, mas ele constantemente foge da gente, porque Maya é muito perfeita. Maya ela vai conseguir enganar e puxar todos os vasanas que estão presentes dentro do nosso Kim, né? E é exatamente esses vasanas que são a chave para a saída dessa ilusão. Então, a partir do momento que a gente começa a prestar atenção nos vasanas, por isso que eu acho que o Vedanta é muito íntimo, ele vai cutucar em cada lugar, que a gente olha e fala, caramba, né? Aqui também tem isso e tem. Em todas as coisas que a gente faz ao longo do dia, eu vejo que eu procuro significância, eu procuro tentar interpretar, e a questão não é essa. A questão é simplesmente ir assimilando, absorvendo e observando, né? De uma forma meio que impessoal até, né? Apagando um pouco o ego, né? Para construir um novo. Então, eu vejo que esse sonho também, o sonhador, esses 3 estados, ele devido a esse formato que essas bainhas elas tomam em nosso corpo, fica muito difícil, porque o processo químico, emocional, energético é muito intenso ao longo do dia. Se a gente não sair um pouco do espaço-tempo, que eu acho que seria essa parada total, que acho que aí, tanto é que a gente às vezes dorme 10 minutos, pensou que dormiu 3 horas, né? A gente sai desse espaço-tempo, exatamente, acho que nesse momento que a gente consegue entender um pouquinho a astrologia, que a gente está ligado a astros mesmo. Então, você para no tempo, se conecta com tudo isso e volta de novo. Então, isso é maravilhoso, que parece que é nos dado uma chance diária de poder reconstruir e fazer diferente, de poder enxergar diferente, né? Então, o meu entender, esse estado de vigília, o estado de vigília, o sonhador e o dorminhoco, ele vem trabalhar esse processo, sabe, químico-emocional que a gente vive ao longo do dia. É muita coisa que o nosso corpo energeticamente está emanando. Não é só a nossa volta, mas ao cosmos, né? Então, como existe essa conexão e a energia é muito intensa, eu acho que ficaria difícil um corpo humano suportar tamanha, sabe, fluxo de energia. Por isso que talvez exista esse sonho, esse dormir, né? Apagar do tempo. Com certeza. Eu também sinto a mesma coisa. Tem que ter esse momento de apagar, de passar limpo, de dar uma editada, sabe? No vídeo da vida. É tipo isso que eu sinto também sobre o estado de vigília. De sono profundo, perdão. E vigília também, né? Então, tem que ter esse momento do equilíbrio, do ajuste, da edição, né, do nosso filme. E tudo eu acho isso uma graça, eu acho de uma beleza absurda, né? Maia é muito bela, ela traz elementos que são
desconcertantes, né? Com tamanho nível de detalhe mesmo, né? De minúcia. É muito incrível. É muito incrível. E E a gente consegue, e a gente consegue perceber essa maravilha, né? Porque consegue entender de uma forma, poxa, como a vida ela é complexa, bela e perfeita. A Maia é muito perfeita, porque parece que está tudo contra nós. A gente nasce e fala, poxa, por que é assim então? Eu tenho que nascer, já vou me zoar desde o começo até ficar adulto, para depois adulto tentar consertar. É que daí você vai começar a enxergar a perfeição dessa sincronia. A perfeição até né, como é que é o Deus da destruição, Thaís? Shiva, até a perfeição de Shiva, né? Que tudo faz parte desse ciclo, né? Então é maravilhoso mesmo, é muito maravilhoso, com todos os perrengues que a gente passa, né? Com todos os perrengues. E os perrengues são elementos, né? Elementos para desafiar a nossa capacidade discriminativa. É só sobre isso. Porque a gente só está para discriminar e para assistir a nossa entidade experienciadora e experienciar. Né? Nós somos observadores desse objeto que somos nós também. Bom, então, continuando aqui, nós vamos... Deixa eu só... Então, voltando aqui, ó, nessa parte do... Uma vez que os fatos foram estabelecidos, o inquérito começa. Se eu sou o ego desperto, que estou convencido de que sou, o que acontece comigo quando eu me tornar um dormiu? De boa vontade, eu entrego tudo que é essencial à minha ideia, a mim, meu corpo, mente, intelecto e todas as minhas posses físicas e me transformo em uma massa de consciência ilimitada. No entanto, apesar do prazer do sono, não estou contente porque eu sacrifico a minha identidade de sono, que é não identificada, para sofrer e desfrutar dos mundos criados por meus vássanas no estado de vigília e sonho. Então, olha só que interessante, é sobre o que a gente estava falando na semana passada, né? Para sofrer e desfrutar dos mundos criados por meus vássanas nos estados de vigília e sono. Sonho, perdão. Então, tudo que a gente cria de padrão e de sofrimento, somos nós que criamos, é tudo projeção nossa, tá? Isso tem que ficar muito claro. Minha identidade como um sonhador é, obviamente, insatisfatória, porque eu consistentemente a deixo para se tornar um dormião ou inconsciente. Assim, meu status como qualquer ego ou aspecto do ego é limitado e minha verdadeira identidade está aberta à pergunta. Além disso, se eu me identifico com a felicidade experiencial, tenho um problema, porque a felicidade experimentada no sono desaparece no estado de vigília. A felicidade de sono se dissolve ao acordar, e a felicidade de vigília não se transfere para os estados de sono ou sonho. A resposta a quem sou eu é: eu não sou nenhuma dessas entidades experienciadoras. Se eu sou real, tenho que existir o tempo todo. Eu não posso, de repente, ser uma coisa e um minuto depois, né, no próximo, ser outra coisa. Experimento a vida como um simples ser consciente. De fato, as três entidades do ego são consciência não dual, identificadas com o estado particular que estão experimentando. A consciência é a testemunha dos três estados. Então, eu vou parar aqui para falar mais um pouquinho. Né? Então, o que a gente não desconfia dentro do nosso processo cognitivo, de formação, né? Como pessoas encarnadas na cápsula de carbono,
é que tá tudo errado e tá tudo projetado, errado entre aspas, né? Tá tudo projetado para nos enganar o tempo todo. É só para convencer a gente que a gente é um complexo corpo-mente, né? E uma vez que essas emissões desses sinais que tentam me arrastar para um caminho distinto daquilo que eu já concluí como sendo minha verdade, se manifestam, a gente, quando tem essa capacidade de enxergar essas diferentes camadas, chamadas 5 baías, fica infinitamente mais fácil deflagrar esses objetos de Maia tentando nos afastar do nosso propósito. Tá? Então, quem tem, por exemplo, compulsão alimentar, quer seja para uma coisa de restrição, né? Quer seja de repetição e de exagero assim, no consumo de comida. Quando eu sei que eu tenho as 5 camadas, eu consigo identificar que camada que está gritando sobre determinada comida, né? Por exemplo, eu tô usando de novo o exemplo da comida, porque eu fiquei muito tempo estudando sobre a relação emocional com os alimentos, né? Quando eu fiz lá aquela formação que eu falei, de coach. E toda hora me vem muito isso, porque para mim, como eu experienciei, ficou muito nítido. Mas a gente tem várias fomes. E aí, quando a gente relaciona com as bainhas, a gente consegue entender que bainha que está gritando mais, me mandando, emitindo um sinal de que eu estou com fome, mas não necessariamente é uma fome fisiológica. Então, quando eu identifico que essa fome não é fome fisiológica, eu consigo parar para pensar no que está por trás desse gatilho da fome, né? Que pode ser, por exemplo, uma fome de uma cozinha afetiva, uma fome afetiva, né? Eu usei uma vez um exemplo exatamente nesse capítulo, eu vou contar de novo para vocês, que eu tive uma amiga que eu trabalhei há alguns anos, lá atrás, no começo da minha carreira, e ela conheceu um árabe. Ela estava procurando um namorado e aí ela conheceu esse moço, que é um moço de família árabe, muito trabalhador, muito sério e tal. E aí ela percebeu que ele tinha um vasana por cozinha afetiva, porque ele amava demais a avó e a família árabe, no geral, tem vasana por cozinha, né? Por preparar alimentos e enfim, o clã ali, né? Aquela pequena esfera vive muito em torno dos pratos, do preparo, da cerimônia, da ritualística, né? Do comer. E ela, que é muito discriminativa, ela se ligou, né? Nesse movimento. E aí, o que ela fez? Ela foi atrás da sogra para conseguir um caderno de receita da avó, que já tinha feito a passagem, né? Naquela altura. E aí ela conseguiu fazer um doce, que era um doce de flor de laranjeira, que é uma coisa que nós, brasileiros, não temos ideia, né? Ela teve que ir buscar todos os ingredientes. A gente morava no interior, né? Ela veio para São Paulo para comprar os ingredientes e tal, e ela fez esse tal do doce da flor de laranjeira. E aí, quando ela preparou o jantar e quando ele comeu, ele chorou, porque ele lembrou da avó. E ele se ajoelhou na frente dela e pediu ela em casamento. No mesmo momento, porque ele viu naquele doce, né, o amor que ela tinha e como ela estava demonstrando o amor para ele, né, de ter feito toda essa saga para conseguir esse doce. E eles se casaram, eles são casados até hoje. Então, essa história, na época, foi muito marcante para mim, sabe, de como que o Vassana hoje, né, interpretando como é que o Vassana ele conecta a gente para que é como se ele quisesse, se ele tivesse vida própria,
e fizesse de tudo para ser perpetuado na nossa experiência, né? Então, ele casou e ele garantiu o tal do doce da flor de laranjeira, que tem um nome lá, que obviamente eu não lembro, né? Mas é doido isso, né? Como que pode uma coisa ter essa força, né? Óbvio que eles desenvolveram, né, todo o amor um pelo outro, e carinho e afeto e tal, e vivem muito bem, são uma família estruturada até hoje. Mas foi o bendito do Vassana que foi o cupido do negócio. Dá para, né, perceber esse movimento? Fala, caramba, o Vassana é cupido também, gente, olha que beleza. Né? Então, toda vez eu lembro dessa história também, são várias histórias que eu vou lembrando. Então é muito nítido, né? E ao mesmo tempo todas essas bainhas e os vassanas e os estados, eles são voluptuosos, assim, eles têm realmente vida própria, né? Uma vida de mentira, uma vida aparentemente real. Mas quando a gente consegue iluminar com a nossa discriminação cada um desses personagens que nos habitam, a gente se percebe realmente como um mecanismo, né? Então, a essa altura, que a gente acabou de ver aqui os 3 estados e as 5 baías, e tem mais um pouco aqui para frente que a gente vai ver, vai finalizar também, né, o capítulo 11 no próximo encontro, a gente vai conseguir deflagrar todas essas pecinhas do mecanismo, porque a gente está falando, né? Eu estou trazendo muito essa expressão do mecanismo já faz uns capítulos aí, mas agora esse mecanismo ele fica completo, sabe? E então eu queria trazer para vocês também o desafio de guardar o significado de cada coxa, né? De cada bainha. Entender para que a gente consiga se relacionar melhor com essas bainhas no dia a dia, sabe? Entender onde que está encostando determinada irritação ou determinada satisfação, que bainha que tem a ver aqui com o fenômeno que está instalado aqui na minha entidade experienciadora nesse momento. Porque é só dessa maneira que a gente consegue se desvincular desse complexo corpo-mente, sabe? Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu passei por esse processo algumas vezes nesses últimos anos, mas passei contundentemente agora no final do ano, e eu precisei olhar todo esse mecanismo de novo, falar, não, deixa eu me entender de novo aqui, porque tem alguma coisa que eu não estou conseguindo deflagrar para perceber todo o contexto, né? E aí, quando a gente lembra desses detalhes, desses nomes e desses significados, fica muito mais ilustrativa a experiência, né? Então, entender isso com essa tranquilidade traz fluidez, traz flow, né, para o processo. Alguém quer comentar algo que ele se lembrou, ou trazer mais algum exemplo, ou trazer uma dúvida? Fique à vontade. Essa semana eu estava pensando bastante a respeito do Dharma, sabe, Thaís? Uhum. E o quanto a gente é reativo às coisas, né? Porque o automático meu, aliás, o automático de todos, né? É tentar expulsar ou consertar experiências negativas que trazem emoções ruins e se apegar a emoções boas e tentar repetir isso daí. E nesse movimento de você tentar se agarrar à felicidade, você fica frustrado porque ela não se mantém, o fluxo é constante, né? Então, eu vejo o Vassana uma forma do Dharma conversar conosco de uma forma mais clara, sabe? A partir do momento que a gente começa a olhar esse Vassana com uma observação não reativa, só o fato de observá-la, sem criar um monte de pensamentos e emoções, você já está sendo dármico.
automaticamente você já não está brigando com o Dharma e isso não vai trazer um resultado, um pós-resultado. Então, vamos equilibrar essa felicidade, vamos equilibrar essa tristeza. E fica nesse tentando, essa soma zero constante, que vai fazendo a gente pegar e ficar dançando, que nem, né? Então, as bainhas, elas, nossa, para mim foi muito esclarecedor e vai ser, sabe, parte do meu vocabulário quando eu começar a observar esses tipos de reatividades, no meu caso, mais em pensamentos. Eu não costumo falar, eu penso muito e sinto muito. Então, eu olho, aí, mas o que adianta não falar? Né? Não adianta nada não falar. Você já está pensando, você já está emanando para o cosmos, você já está sendo reativo, né? E conforme eu fui estudando Vedanta, a resposta é mais rápida do que eu espero, sabe? Não passa nem um dia, já vem e fala, oh, caramba, né? Ah, era aquilo, né? Eu falo, poxa, olha lá, que fantástico, né? Então, era só isso que eu queria comentar. Que legal, você me fez lembrar do mokshômetro, né? Que a gente já falou sobre o fenômeno do mokshômetro. E a tendência é essa, que o encurtamento, né, do espaço-tempo que a gente vive determinada experiência e deflagra, né, os elementos que estavam contidos naquela experiência e traz discriminação e equaliza, né, os efeitos que aquela experiência pode ter trazido de uma forma colateral para o nosso jiva. E pode falar. Sim, o Dharma, ele é uma equação perfeita. A gente que fica querendo colocar potência na felicidade e subtrair os negativos, né? É isso mesmo. Ele é uma equação perfeita, ele é um flow perfeito. E ele está além da dualidade, né? Ele existe apesar da dualidade. Então, isso que você está dizendo é basicamente ragas e doeshas, que são dois termos que não aparecem na ciência da iluminação, que a gente vai ver depois no Bhagavad Gita, né? Que são os desejos, ragas, e as aversões, doeshas. E aí a gente vive nesse medo, né? De algo aversivo e no desejo de algo compulsivo. E o tempo todo vinculando desejos a Ananda Maya Kosha, né? A sensação de felicidade e a completude, enfim, tudo isso que os sentidos extrovertidos são capazes de nos convencer como sendo real, né? Mas é tudo uma ilusão de Maya, mais uma vez. Mais uma vez ela. Quem mais? Alguém mais quer expressar algo? Sim, eu queria fazer uma pergunta aqui, só para esclarecer, quando a gente está, então, sonhando, né, dormindo profundamente, é o nosso estado mais natural, vamos dizer assim, mais próximo da iluminação, no sentido de que, tudo bem, às vezes a gente tem sonho conturbado, sofre, chora, ri também, só que a gente está mais solto, né? Mais aceitando melhor, digerindo melhor ali, sem esse né? Então, Su, eu acho que é a sua conexão que está travando. Será que é só ela que está travando? Ou será que é a minha conexão que não está muito boa? Só ela. Só ela, tá bom. A conexão travou, Surama. Ela já foi lá para o estado de dorminhoco. Já. Ela foi cancelada. Entrou no estado de sono profundo. É. Mas a resposta da pergunta dela, depois eu respondo para ela diretamente, é exatamente isso, que sim, o sono profundo é o estado mais próximo da iluminação. Por quê? Quando a gente está em sono profundo, nós nos apartamos dos outros coxas, né, das outras bainhas que são... aí, bem na hora. Voltou. Tá.
Eu entendi essa pergunta sobre a comparação, né, do estado de sono profundo com a iluminação. E a resposta é que sim, que no estado de sono profundo, nós nos apartamos dos desejos e aversões, da discriminação intelectual, né? Então, nós ficamos mais próximos à pura consciência. Um exemplo também que pode ser evidenciado através da ciência, né, material, se a gente fizer um controle, por exemplo, de batimentos cardíacos, de impulsos elétricos do nosso cérebro, né? Quando a gente está em sono profundo, tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração, quanto o nosso pulmão, entram em estados de serenidade, né? E esse estado de serenidade é o mesmo do ser iluminado, que não se identifica mais com as 5 bainhas, tá? Que consegue enxergar as 5 bainhas como sendo objetos que não fazem parte do observador, do ser. Ok? Então, a nossa meta é estarmos acordados com a mesma frequência e fluência de quando estamos em estado de sono profundo. Beleza. A gente chega lá. Alguém mais? Bom, então, falando em plenitude, né? Eu agradeço mais uma vez pela companhia de vocês. Na semana que vem a gente encerra o capítulo 11 e trazendo informações também valiosíssimas, mais algumas que vão completar toda esse vocabulário, essa legenda, né, do nosso mecanismo complexo corpo-mente, ok? Então, a gente manifesta o nosso mantra da completude. Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purna Pudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos. Tenham uma ótima noite na companhia das 5 bainhas, que elas se façam presentes aí na discriminação de cada um.